Mais cedo, o Irã declarou o fim do conflito depois de 12 dias de combates. Segundo a imprensa estatal iraniana, o presidente Massoud Pezeshkian classificou o desfecho como uma grande vitória para a nação e afirmou que a guerra foi imposta ao Irã pelo aventurismo de Israel. Na nota da vitória, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã citou o ataque à base militar dos Estados Unidos no Catar e falou que respondeu a cada agressão de forma oportuna e proporcional. Vamos conversar então com o professor de geopolítica João Corrêa para entender mais esse desdobramento desse conflito no Oriente Médio. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham. Professor, a gente viu Donald Trump na noite de ontem anunciando o cessar-fogo com todos aqueles adjetivos, como é típico dele fazer, e hoje, logo cedo, a gente já foi surpreendido com a notícia de que o cessar-fogo teria sido quebrado. Na sua visão, foi um cessar-fogo frágil, imposto ali pelos Estados Unidos, ou mais que isso, num conflito desse porte, cessar-fogo é um recurso já muito frágil? Então, Renato, o cessar-fogo é um instrumento legítimo, legal, previsto do ponto de vista legal, mas é extremamente frágil, porque o cessar-fogo ele não consegue, de certa forma, resolver a origem de um incêndio. Ele apaga momentaneamente o fogo, suspendendo as hostilidades. O instrumento mais eficaz do que um cessar-fogo seria o Tratado de Paz, um documento formal, reconhecido por um comitê ligado às Nações Unidas e que pudesse colocar, de fato, fim às hostilidades de uma maneira perene. No cessar-fogo, você depende da boa-fé dos entes envolvidos. O Irã permanece defendendo a destruição pura e simples do Estado judeu. No cessar-fogo também, a gente prevê a desmobilização das tropas. E eu não vejo tanto o Irã quanto Israel fazendo esse processo de desmobilização, por mais que tentem levar a um ar de normalidade. Então, esse cessar-fogo que foi anunciado por uma rede social pelo presidente dos Estados Unidos, por Donald Trump, eu penso que momentaneamente pode trazer uma certa estabilidade, mas não resolve o contexto. É impossível a gente resolver essa crise envolvendo Israel e Irã em apenas 12 dias. É um conflito aberto que vinha acontecendo por procuração, o Irã fazendo uso de grupos terroristas que atuavam por procuração, atua por procuração contra o Estado judeu, e Israel agora declarando um enfrentamento direto ao programa nuclear iraniano, afirmando que o Irã enriquece urânio acima de uma média permitida para fins civis e querendo impedir que o Irã possa finalmente alcançar o contexto da bomba atômica. Mas que, respondendo diretamente, o cessar-fogo por si só é um instrumento provisório e extremamente frágil, não resolve esse conflito. Professor, você citou aí a Guerra dos 12 Dias, porque Donald Trump fez um anúncio do cessar-fogo, já inclusive batizou, deu um nome dele para o conflito. Você disse aí que um conflito como esse não tem como se resolver em 12 dias. A gente sabe que guerra também é uma guerra de retórica, em que a verdade sempre fica comprometida. Na sua visão, tem algum vitorioso até agora nesse conflito? Eu percebo que tanto Estados Unidos, Irã e Israel, pela guerra de narrativas, tentam cantar vitória. Se a gente parar para analisar, o Irã internamente tenta mostrar que o Ayatollah ele não foi derrubado, ou seja, aquela revolução tão prometida, a mudança de governo, a ruptura, não aconteceu. Então, para o público doméstico, o Irã tem enaltecido essa narrativa. Para os Estados Unidos, Trump, durante a própria campanha, criticou o que ele chamava de radicalismo dos presidentes anteriores. Ele disse que era contra guerras de longa duração, que geravam um custo muito alto do ponto de vista militar, do ponto de vista de vidas. O público americano é muito sensível a essas perdas, mas ele diz que entrou na guerra como instrumento de tentar acelerar o fim do conflito, exatamente ele anunciou rapidamente esse cessar-fogo. Para você perceber, o cessar-fogo não foi anunciado pelos dois principais países do conflito, Irã e Israel, mas sim pelo presidente dos Estados Unidos, de uma maneira completamente informal, fazendo uso de
de uma rede social. Algumas pessoas enxergam Trump como uma espécie de Capitão América, a reencarnação do Capitão América, que ele tem essa capacidade de resolver os conflitos. De fato, a diplomacia coercitiva dele é muito forte. Outro fato, no governo Trump 1.0, ele não se envolveu em nenhum grande movimento de conflitos. Ele retirou tropas americanas do norte da Síria, assinou ali acordos para retirar os americanos depois de 20 anos do Afeganistão. Além disso, ele conseguiu neutralizar o número 1 da Guarda Revolucionária Iraniana, o Qassem Soleimani. Mas, enfim, o conflito não foi resolvido. Olhando para o pragmatismo, eu vejo Israel, em princípio, como o país mais vitorioso. Primeiro, Israel conseguiu desmontar toda a defesa aérea iraniana. O Irã se gabava de ter uma das melhores defesas aéreas do mundo. Os céus do Irã estão completamente expostos, inclusive os céus da capital. O ponto 2, Israel conseguiu eliminar as principais figuras militares da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a nata da nata do exército. O ponto 3, Israel conseguiu atrasar o programa nuclear iraniano por décadas, e esse era o grande objetivo. Então, apesar de que não houve uma queda do governo do Irã, é o mesmo grupo político que governa desde 1979, o próprio governo de Israel diz que uma mudança política dentro do Irã, vindo de fora para dentro, poderia sim gerar uma guerra de grande proporção, de grande duração, e o Irã poderia experimentar um cenário semelhante ao que a gente assiste hoje na Líbia, um país tomado por uma guerra eterna. João, diante do que você está dizendo, aquela grande sacada que muita gente apostou que Donald Trump tinha feito em termos de estratégia ontem, quando anunciou esse cessar-fogo, depois de um dia com tantos acontecimentos, essa grande estratégia não aconteceu porque o cessar-fogo a gente viu que falhou. Mas é prematuro a gente dizer que foi um fracasso total também? Ainda precisa analisar os próximos desdobramentos para a gente avaliar qual foi de fato a efetividade desse cessar-fogo? Então, é prematuro a gente falar de qualquer cenário para dentro do Oriente Médio, porque o Oriente Médio é, como eu sempre gosto de falar, Renata, um verdadeiro nó geográfico, ou no clichê popular. O Oriente Médio, de fato, é um barril de pólvora. Você tem inúmeros conflitos acontecendo simultaneamente. O Oriente Médio tem um mapa, fronteiras artificiais. São países que foram formados muito recentemente, apesar das civilizações serem antigas. As fronteiras que a gente encontra hoje não são antigas e foram fronteiras impostas depois da queda do Império Otomano, principalmente pela presença francesa e britânica na região. É uma área que tem o Estreito de Hormuz, por onde passam 20 milhões de barris de petróleo, tem ali o Mar Vermelho, você tem o Canal de Suez. É uma área muito, digamos assim, estratégica. Eu não vou falar que o cessar-fogo ele foi um fracasso, mas eu enxergo o cessar-fogo sempre, em qualquer ocasião, como um instrumento frágil, porque ele não resolve as origens do incêndio. Exemplo, o Irã não passou a reconhecer Israel como Estado-nação. Não houve uma desmobilização das tropas. Tudo isso depende da boa-fé de ambos os governos. Então, eu penso que há uma pausa por hora, mas se a gente parar para analisar a história, foram mais de 30 tentativas de cessar-fogo entre Israel e Hamas, todas fracassadas. Tentativa de cessar-fogo do governo do Iêmen contra os rebeldes Houthis, também fracassaram. Israel e Hezbollah, o cessar-fogo também fracassou. Eu penso que, para tentar resolver essa problemática do Oriente Médio, o grupo de trabalho tem que ser algo muito mais forte, muito mais profundo, entender as origens e tentar chegar a algum tipo de consenso para aquela região. Uma região, inclusive, que tem conflitos econômicos que acabam recebendo a religião como uma cortina de fumaça. Muitos conflitos que são colocados como religiosos, em verdade, são conflitos puramente, meramente geopolíticos e econômicos. João, tem algumas mudanças no discurso dos Estados Unidos de forma especial que eu gostaria de ressaltar e gostaria de te ouvir a respeito. Primeiro, porque Donald Trump se disse frustrado com os dois países, com o Irã e com Israel, mas acabou pegando um pouco mais duro ali com Israel. E aí tem uma afirmação de Donald Trump interessante também, quando ele disse que a China agora poderia continuar comprando petróleo do Irã. Isso indica, de alguma forma, uma mudança com relação àquela política de pressão máxima sobre o Irã? O que essa mudança no discurso de Donald Trump indica, na sua visão?
Então, essa declaração de Trump foi muito interessante porque acabou abrindo margem para várias interpretações. O fato é que a China compra petróleo iraniano. O petróleo do Irã ele é alvo de sanções, de embargos que são coordenados pelos Estados Unidos. Então, as empresas que têm negócios com o Irã, elas podem ter qualquer tipo de trava em relação ao comércio com os Estados Unidos, mas a China compra. Imagine você que a China hoje é responsável por comprar entre 80% a 90% do petróleo que o Irã acaba exportando. O Irã tem uma das maiores reservas do mundo. É um país persa que participou da fundação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a China usa o Estreito de Hormuz para comprar esse petróleo. Quando o Trump diz para a China ficar tranquila que ela vai conseguir comprar o petróleo do Irã, não é que os americanos vão mudar a política em relação ao Irã. Não nesse momento. Eu não acredito que Trump vá suspender embargos ou sanções contra os regimes dos ayatolás. Nada leva a crer nesse sentido. Mas ele quis ali dar um tapa de luva na China, dizendo: olha, eu resolvi a questão momentaneamente. O Estreito de Hormuz não vai ser fechado e fique tranquilo, pode comprar seu petróleo aos iranianos. Ele ainda foi irônico quando disse assim: aproveitem e também comprem o petróleo americano. Então, na verdade, ali, Trump tem essas falas enigmáticas. Lembrem-se que na semana passada ele disse que ia decidir o que faria com o Irã, o que faria na guerra por 2 semanas. Em 2 semanas. E, na verdade, ele esperou uma madrugada, 2 dias depois, e iniciou o ataque contra a usina nuclear de Fordow, né, considerada a mais importante ali para o programa nuclear iraniano. João, quero te ouvir sobre a afirmação do assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, trazendo agora o assunto aqui para o Brasil, porque Celso Amorim falou sobre o risco de uma terceira guerra mundial, não necessariamente no que diz respeito a um país atacando o outro militarmente, mas por conta dos impactos sérios econômicos que o mundo inteiro estaria exposto caso esse conflito escale ainda mais. Eu queria te ouvir a respeito. O que você pensa sobre isso? Para você, é um momento sensível para o mundo a esse ponto, talvez o mais sensível dos últimos tempos? Renata, a gente vive uma verdadeira escalada militar. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente nunca tinha visto os orçamentos militares crescerem tanto num curto espaço de tempo. A OTAN, por exemplo, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, tem uma meta de que cada país deva destinar 2% do PIB, de toda a riqueza do país, para os gastos militares. Você já tem países aí beirando 3,5%. O Japão, que se desmilitarizou pós-Segunda Guerra, a Alemanha também, voltaram a investir muito forte na questão militar. Então, o mundo hoje, eu posso dizer, vive uma verdadeira corrida armamentista. Qualquer movimento errado, qualquer manobra arriscada, pode sim colocar tudo a perder. Mas eu quero fazer uma reflexão com todos que nos acompanham. Será que a gente já não vive uma guerra de grandes proporções espalhada pelo mundo? Se a gente para analisar, hoje nós temos mais de 60 guerras acontecendo simultaneamente, incluindo guerras civis, guerras de todo mundo contra todo mundo. A África deve ter ali seus 54 países, aproximadamente. Dos 54 países da África, mais de 20, entre 25, vivem algum tipo de guerra. Se a gente para analisar o índice de criminalidade a nível de América Latina, eu considero a América Latina a região mais insegura no mundo, do mundo. E é uma guerra que a gente trava diariamente. É a guerra do cotidiano, da insegurança urbana, rural, os conflitos pela posse da terra. Tanta coisa que acontece, não só no Brasil e no mundo. Então, eu penso que falam tanto sobre uma terceira guerra mundial, talvez, esperando uma participação da China, talvez, ou da Rússia. A China, nos últimos 50 anos, não participou abertamente de nenhuma grande guerra, chamando para si de corpo e alma. E a Rússia, nesse momento, Vladimir Putin, parece ter abandonado o Irã. Ele recebeu uma comitiva de políticos iranianos agora, mas nenhum efeito prático. Eu quero lembrar que o presidente da Síria, o ditador terrorista Bashar al-Assad, aliado de Vladimir Putin de primeira hora, foi derrubado há pouco tempo, e a Rússia, que tem uma base militar na Síria, pouco fez para conseguir manter o ditador no poder. Então, a mesma Rússia que abandonou a Síria,
eu penso que ela não vai querer entrar numa guerra de grandes proporções com os Estados Unidos pelo Irã. Rússia tem problemas sérios de demografia, envelhecimento, é um país de tamanho continental. Vladimir Putin tem problemas do ponto de vista étnico, econômico e político internamente. E será que é interessante para a China, uma das maiores economias do mundo, participar de uma guerra que poderia travar o comércio mundial de uma potência exportadora? Bem, eu penso que não. Mas será que esse termo terceira guerra a gente já não pode usar com outras nomenclaturas para que o mundo, para o momento que o mundo vive, escalada militar, maior gasto militar, maior orçamento militar da história recente e tantos conflitos espalhados? Olhando para esse cenário, professor, que você tão bem está explicando para a gente, te parece que soluções diplomáticas históricas não estão funcionando mais como funcionavam? É uma crise diplomática de alguma forma? Ou pelo menos um momento de fragilização dos recursos diplomáticos? A gente vive uma crise de credibilidade, uma crise de rupturas do ponto de vista cultural, econômico, político, até mesmo, por que não falar de uma crise de valores? Eu vejo hoje a Organização das Nações Unidas extremamente fragilizada. Um dos motivos dessa fragilidade é que a ONU, ela reflete a vontade dos países. A ONU, ela consegue ali externar, tentar colocar em prática a vontade de quem compõe, que são os países das Nações Unidas. E a gente percebe que se tem tantos países envolvidos em conflitos internos e externos, e cada qual defendendo seus interesses, nacionalistas ou não, o cenário, de fato, ele é muito difícil. O próprio Conselho de Segurança da ONU, ele não reflete a realidade do mundo atual. Ele foi criado no pós-Segunda Guerra, ele reúne como membros efetivos as potências que ganharam a Segunda Guerra. Mas da Segunda Guerra para cá, o mundo ele mudou bastante. Os organismos internacionais, parece-me que não acompanharam essas mudanças, digamos assim, geopolíticas. Então, de fato, há essa preocupação em relação à credibilidade, mas eu penso que a diplomacia ela nunca deverá ser deixada de lado, principalmente em um país como o Brasil, que tem uma tradição diplomática muito forte, com nomes como Oswaldo Aranha, eu sempre gosto de citar, o Sérgio Vieira de Mello e tantos outros. A diplomacia é o caminho da ordem política, da ordem da legalidade, para que as nações possam buscar construir pontes, o diálogo do ponto de vista comercial e geopolítico, e para que a gente possa ter, de fato, aí um mundo mais estável e dentro da multipolaridade, da coexistência, por que não, pacífica.